18h01. Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com Cidade em Revista. Toque de alerta. Está começando a Cidade em Revista, o noticiário do dia passado a limpo, a política estadual, as ações governamentais, a segurança pública, a cidade, o estado, o Brasil e o mundo no seu rádio. A Cidade em Revista, comando Paulo Roberto. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Ele vem e defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto, comunica com alegria, faz o dia a dia, microfone aberto, faz você pensar um pouco nesse mundo louco e deseja o certo, comunica com seriedade. É Paulo Roberto, seu dia a dia. Paulo Roberto, seu dia a dia. É Paulo Roberto. De tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, rir-se da verdade e a ter vergonha de ser honesto. É de Rui Barbosa. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando o Cidade em Revista. É o resumo das principais notícias do dia aqui na sua Camisa 10 FM. Produção e apresentação de Paulo Roberto. Nossos parceiros comerciais: Unifacisa, o maior centro universitário do Nordeste. ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Anatório Seguros, o seu corretor de seguros que atende às 24 horas do dia, e Colégio Autêntico, a certeza do sucesso do seu filho. Parceiros institucionais: Prefeitura e Câmara Municipal de Campina Grande. 18h04 na Paraíba, os principais destaques do programa desta quarta-feira. Prefeito Bruno Cunha Lima antecipa pagamento da folha em Campina Grande. Governador João Azevedo anuncia mais adesões ao seu projeto de reeleição e se encontra com a senadora Daniela Ribeiro. O uso de máscaras volta a ser orientado no estado da Paraíba. Governo avalia até R$1.000 de auxílio para caminhoneiros. Governadores de estado pedem ao Supremo que suspenda aquela lei de cobrança uniforme do ICMS sobre os combustíveis. Ex-ministro e pastores que vendiam bíblias a prefeitos são presos pela Polícia Federal. Investigação da CGU encontra movimentação financeira suspeita de Milton Ribeiro. O Cidade em Revista já está no seu celular, no seu rádio, no seu computador ou tablet, na plataforma digital que você escolher e na rádio Camisa 10 FM pelo Rádios Net. São 18h06 agora.
Criado em 1997, o portal radios.com.br é o maior e mais antigo site de rádios online no Brasil. São mais de 20 milhões de acessos mensais. Acesse e ouça milhares de emissoras do mundo todo. Disponível também para Android e iOS em www.radios.com.br. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Onildo Alticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Onildo Alticoafir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. A água que chega à sua casa pode encher de esperança a vida de quem depende do Hospital da FAP de Campina Grande para viver. Agora você pode doar diretamente a partir da sua conta de água da Cagepa. Basta ligar, mandar uma mensagem ou enviar um e-mail. Você vai ajudar no tratamento de centenas de pessoas com câncer e reabastecer com alegria a vida de muitas famílias. Governo do Estado. Somos todos Paraíba. Autorize a sua colaboração com o Hospital da FAP pelo WhatsApp número 98198-4495. 98198-4495. Se tem saudade batendo no peito, é porque tem São João pulsando na alma. A festa que tem nossa cara tá de volta para aquecer o nosso coração. E a TV, que está cada vez mais conectada com Campina, vai dar match com os forrozeiros. Vem aí uma programação arretada para seu ninguém botar defeito. Vamos fazer essa festa junto? A partir do dia 11 de junho tem, viu? Muito forró, gente bonita e tudo que a gente ama. Prepara a bota e a camisa xadrez. Arraial da Ita, todo sábado, ao vivo, na TV e também na internet. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. O restaurante O Bananal tem a melhor comida regional da área de Campina Grande. O picado é o mais tradicional. O miúdo de galinha nem se fala. Tem bode guisado, bisteca suína, galinha guisada, picanha e uma carne de sol especial. Restaurante O Bananal, na estrada Campina Grande, Lagoa Seca. Os galegos do Bananal ouvem o Cidade em Revista todos os dias. Roupa bonita é com Jovita. Aluguel de roupas para festas comemorativas de casamento ou de formatura. Masculina, infantil ou feminina, a sua roupa bonita está em Jovita. Trabalha no bairro do Catolé, próximo ao estádio Amigão, em Campina Grande. E o número para contato, que também é zap, é o 99993-9440. 99993-9440. Asconf é assessoria contábil, tributária e empresarial. Abertura de empresas, serviços de contabilidade com responsabilidade e pontualidade, cumprindo fielmente as obrigações junto ao cliente e aos órgãos da administração pública. Esta é a tarefa da Asconf. A equipe do Djalminha lhe espera na Vila Nova da Rainha 534, Sala 3, com o telefone 3341-3727. Imposto de renda é com Djalminha, 3341-3727. 18 horas e 10 minutos na Paraíba, pontualmente 6h10 agora. Boa noite, minha gente. Saudações sinceras a todos. Tudo legal, tudo tranquilo? Aqui Paulo Roberto para mais um Cidade em Revista. A partir de agora, o nosso bate-papo, as nossas reflexões sobre os fatos mais importantes das últimas horas. Quero comunicar a todos que
depois do programa de hoje, nós só voltaremos a ter o Cidade em Revista na próxima segunda-feira. Que amanhã ninguém vai ouvir programa de rádio nessa hora. Todo mundo aí pensando em festa, em fogueira, quem ainda consegue fazer fogueira, show, Parque do Povo, viagem para cidades mais ao interior, que nem sempre tem internet para você ouvir programação. Dia de São João, vamos folgar, sábado e domingo, na segunda a gente volta a todo vapor para tocar o barco. De modo que na televisão nós vamos ter a programação normal, amanhã, que é quinta, e também na sexta. Aqui eu encerro hoje, só retornarei na próxima segunda-feira. Espero a compreensão de todos. Mas a programação junina, com essa seleção que vocês têm acompanhado aí, vai continuar. Esse mês todo, nós só vamos tocar forró das antigas, até terminar o período junino, canções que eu tenho certeza absoluta que você não está ouvindo em outras emissoras. Preparei uma seleção com forró dos anos 60 para cá. Forró de plástico nem pensar, só forró autêntico de grandes artistas nordestinos, para que a gente volte no tempo. É isso aí. Com essa mudança de clima e a queda de temperatura, nesse instante, por exemplo, eu estou aqui dentro do estúdio com 20 graus de temperatura. 20 graus dentro de casa. Significa dizer que fora deve estar 17, 18. E aqui essa região do Catolé, nas proximidades do Estádio Amigão, é a parte da cidade por onde entra a frente fria. A frieza que vem do litoral, os ventos que se sopram do litoral para cá, entram em Campina Grande exatamente por aqui. Pela BR-230, que deságua aqui nas proximidades do Espásio e tal, Estádio Amigão. Então aqui, para quem sente frio, é algo terrível. Eu não sinto frio, tanto que eu estou fazendo o programa, como sempre, sem camisa, não tem problema nenhum. Eu só sinto frio quando estou doente, mas de ontem para cá, a garganta deu uma arranhada, e não é um bom sinal. Quando a garganta dá uma arranhada, a solução qual é? Brejo dos Bois, de Zé do Egito, ou Uba-Uba, do professor Uba. Umas 3 ou 4 doses com limãozinho e tal, aí já vai dando uma recuperada, mas de ontem para cá a garganta deu uma arranhada, o que acaba causando preocupação, porque é um dos meus instrumentos de trabalho, é a garganta. Deda Moraes, Fefé Cavalcante, Ivandro Lima, Antônio Josivaldo Bezerra, tanta gente mandando mensagem aqui, muito obrigado a vocês. Eu, hoje de manhã, fiquei triste quando recebi a notícia da morte do cantor e compositor pernambucano Paulo Diniz. Eu curti muito as canções de Paulo Diniz. Os da minha geração tenho certeza que a mesma coisa. E tanto que eu toco na Rádio Camisa 10 FM, na nossa playlist, na nossa seleção, tem as canções do Paulo Diniz. Aquele LP inesquecível, que tem Pingos de Amor, José, Eu Quero Voltar para a Bahia. Tantas músicas bonitas, um cara que marcou época no cancioneiro popular brasileiro, na MPB, sobretudo no período pós-Jovem Guarda, e é até hoje um cara muito querido por gerações inteiras. Paulo Diniz, nascido em Pesqueira, Pernambuco, morreu aos 82 anos, ele vinha doente. Eu me recordo da última vez que eu vi e divulguei um show de Paulo Diniz aqui em Campina, que ele já estava em cadeira de rodas, uma doença grave o acometeu. Infelizmente nos deixou hoje, aos 82 anos de idade. Que descanse em paz, a sua obra está eternizada nas mentes e nos corações dos brasileiros, que vão naturalmente, porque o artista é assim, ele vai, mas a sua obra fica, seja obra musical, literária, de pedra e cal, como a gente diz, a obra fica. Então, velho Paulo, descanse em paz e você será eternamente lembrado pelos da minha geração. Não esqueça Pingos de Amor, escreveu aqui a moça. Eu não falei não. José, Pingos de Amor, um chope para distrair. Hein? Eu Quero Voltar para a Bahia. Tem canções maravilhosas do velho Paulo Diniz. Saudade.
Pode ser que tenha na imprensa alguém que defenda, tanto quanto eu, a história da punição para quem faz coisas erradas. Quem defenda mais do que eu não acredito que exista. Do mesmo jeito que eu brincando aqui falo com vocês, mas não deixa de ser verdade, que pode ser que tenha alguém que goste de mulher igual a mim, mais do que eu não tenho. Pode gostar igual a mim, que eu gosto demais. Então, a mesma coisa eu digo em relação a punir quem faz coisas erradas. Fez coisa errada, tem que ser punido. Seja da família, seja amigo, seja vizinho, seja adversário, seja inimigo, seja lá quem for. Porque existem as regras de convivência em sociedade. E se a gente não se submeter a essas regras, a convivência em sociedade vai ficar impraticável. Tem que ter regras, normas, leis, conjunto de situações para que as pessoas possam conviver. Os conflitos, os problemas, as brigas, as confusões, as punições, tudo isso advém de alguém que transgrediu as regras. Saiu do quadrado, como gosta de dizer aí o presidente da República, Jair Bolsonaro. Se cada um ficar no seu quadrado, diz Djalma Neves, nós não teremos problemas. O danado é que às vezes você está no seu quadrado, faz tudo bem direitinho, bem certinho, e o capeta aparece para lhe cutucar, para lhe provocar. Não é assim? Então, aquela história que eu digo, o cara disse, rapaz, o tubarão mordeu a perna do cara, dilacerou, decepou. Meu amigo, o tubarão estava na casa dele, alguém foi para lá. A cobra picou o cara morreu, a cobra estava no lugar dela, ele é que foi. É muito mais fácil você se deparar e ser picado por uma cobra no habitat dela, na mata, na floresta, seja lá onde for, do que dentro da sua casa. Uma vez ou outra perdida vai aparecer uma cobra na casa de alguém, mas não é a regra. A regra é a cobrinha estar lá no lugar dela. Do jeito que o tubarão não vai atacar você jamais dentro da sua casa. A não ser que você faça um aquário e vá para dentro. Agora, lá no mar, não. Aí é a casa dele. Você que foi para lá. A onça matou um homem lá na floresta. Ela estava na sua casa. O homem é que foi. Entendeu? Então, a história das regras para a convivência em sociedade, eu interpreto como sendo da mesma forma. Faça a coisa certa, que mesmo que você seja algum dia, acusado injustamente de ter feito uma coisa que não fez, vai sofrer, vai se defender e um dia será provado que você não fez. Às vezes esse reconhecimento chega tardiamente, mas chega. Então, essa história do ex-ministro Milton Ribeiro e daqueles dois pastores e outras personagens que passam a ser conhecidas a partir de agora. As pessoas com as quais eu conversei, que trabalham em Brasília e que conhecem o pastor e professor Milton Ribeiro, todas elas me disseram que esse cidadão era tido até estourar aquela gravação como um homem, entendeu, acima de qualquer suspeita. Sujeito formado em teologia, pastor, vice-reitor da Universidade Mackenzie, depois reitor da Mackenzie, conceituadíssimo no meio evangélico e respeitado por todo mundo. Aí vira ministro e depois estouram aquelas denúncias da história dele com aqueles pastores. E quando aquilo estourou lá no mês de março e toda a imprensa brasileira divulgou, eu fiquei imaginando aqui com os meus botões. Eu até falei, acho que vocês devem lembrar, eu dizia que jamais aceitaria um cargo de secretário de um município qualquer, de um estado qualquer ou de ministro da República. Eu acho que é uma decisão que a pessoa tem que pensar 300 mil vezes antes de assumir um cargo desses aí no Brasil de hoje. Meu amigo Ricardo Avelino e Djalma Neves, que me honram aqui com a sua audiência pelo Facebook. Porque qualquer pessoa que assuma um cargo no Poder Executivo, estamos falando de Executivo, essa pessoa terá de obedecer a quem a nomeou. É o normal, né? Embora a Rede Globo tenha inventado a história do ministro que não é para obedecer ao presidente, mas a regra é obedecer. O cara lhe convida para a sua equipe, você vai trabalhar do jeito que ele diga que quer. Não é, toda a vida foi assim.
É como empresa. A firma tal, a casa do Veneno, para lembrar da família do Dr. Gildo Lima do Nascimento. O pai dele era o dono da Casa do Veneno na rua João Pessoa. A Casa do Veneno lhe contratou, aí você chega lá, foi aprovado na entrevista, apresentou o currículo, fizeram um teste e tal. Olha, meu filho, eu quero que você trabalhe assim. Aqui tem que chegar às 7 horas, tem que varrer a loja, espanar as prateleiras. Você tem que tratar bem os clientes. Quando alguém estiver ali pela porta, você já chega lá. Pois não, querido, deseja alguma coisa e tal, está procurando o quê? O dono da empresa ou o gerente é quem vai dizer como é que você trabalha. Essa geração do Brasil de hoje, não, ela quer chegar numa loja e começar a mandar, implantar e impor o jeito que ela quer que seja. Inverteram tudo, né? Mas o certo, o correto, é você obedecer a quem lhe contratou. Se não quiser, diga, não, eu não aceito o trabalho. Agora, aceitou, tem que cumprir as regras. Numa prefeitura é do mesmo jeito, no governo estadual e no governo federal, idem. Então, a pessoa chega, ocupa um cargo, o prefeito diz como quer que trabalhe. Se você aceitou, você vai ter que obedecer. No dia em que o prefeito, ou o governador, ou o presidente chamar o sujeito, ou a mulher, ó, vem cá, eu quero que você faça isso, isso e isso. Você vai dizer que não? Se você disser que não, você perde o cargo, é exonerado na mesma hora. Então, o normal é a pessoa obedecer. E se esse pedido do chefe for alguma coisa que pode ser errada ou equivocada, você vai atender? Então você tem que pensar nisso antes de aceitar assumir o cargo. Depois que assumiu, terá inevitavelmente que obedecer. Então, naquela gravação, o negócio começou a causar assim expectativa. Depois daquela gravação, quem gravou aquilo? Só pode ter sido alguém que estava dentro da sala com o ministro. Será que não foi um dos pastores que gravou aquilo e passou para alguém? E depois esse alguém, com raiva do pastor, divulgou aquilo pelos grupos de WhatsApp, alguma coisa assim? Será que foi um dos prefeitos que entrou, ou que entraram, os prefeitos que entraram para colocar o verbo no tempo correto, lá na sala do ministro, no gabinete? Alguém gravou aquilo e soltou, entregou ao jornal Estado de São Paulo. E a partir da divulgação da gravação, aí criou-se toda aquela história dos pastores que pediam barra de ouro, que pediam 50, 60, 100 mil reais, dependendo da prefeitura, dos pastores que diziam que para que o dinheiro fosse liberado, o dinheiro do FNDE, tinha que comprar 1000 Bíblias, 2000 Bíblias, lembram da história? E que teve prefeito que comprou. E nas Bíblias que esses dois pastores, Gilmar e Ayrton, vendiam aos prefeitos, em vez das ilustrações dos santos, em vez de ter os santos, os evangelistas, Mateus, Marcos, João e Lucas, em vez de ter imagens de Jesus Cristo, de Nossa Senhora, não, tinha as fotos do ministro. Uma Bíblia com a foto do ministro da Educação. Tem sentido isso? Então aquelas coisas todas vazaram, quiseram abrir uma CPI, vocês lembram? Randolfão Rodrigues, o senador, mas acabou não conseguindo o número de assinaturas para que a CPI fosse instalada no âmbito do Senado brasileiro. Aí o ministro não tinha condição de continuar, pediu exoneração, foi embora e a coisa ficou esquecida, porque surgiu a história dos combustíveis e esses outros assuntos todos que a gente tem acompanhado, e a exoneração do ministro a pedido e o sumiço dos pastores fizeram com que a sociedade e a própria imprensa não falassem mais no assunto. Eis que agora foi o que aconteceu. Saiu uma decisão de um juiz federal mandando prender 5 pessoas, os 2 pastores, o ex-ministro, um advogado e mais uma outra pessoa, e cumprir 13 mandados de busca e apreensão. Foram 18 mandados, 5 de prisão e 13 de busca e apreensão. Um desses mandados de busca e apreensão dentro do Ministério da Educação, onde o Milton Ribeiro foi o titular, e o titular de hoje, o atual ministro, era o chefe de gabinete, o Vitor Godoy, era o secretário-geral, que é o segundo do Ministério, na gestão do Milton Ribeiro. Está errado a justiça em fazer isso? Está errado? Não. Se a justiça entendeu que há indícios, entendeu, alguma prova e tal que justifica esse tipo de coisa, imagino que tenha passado pelo Ministério Público
não me aprofundei na história, nem procurei saber ainda. E aí tudo bem, o juiz está no seu papel. Não decretou prisões temporárias e sim preventivas. Já é uma coisa que fica meio... Peraí, como é que você decreta logo a preventiva se não houve a temporária? Normalmente você decreta a temporária para, se for o caso, transformá-la em preventiva. Não é assim? Tem advogado me escutando, tem aluno de direito, tem promotor, tem juiz. É a regra. Dessa vez, Ivandro Lima já veio direto na preventiva. Agora vamos ao outro lado. A oposição a Bolsonaro se assanha, muito mais depois disso. Lula, os assessores de Lula, os petistas, quem não gosta de Bolsonaro, aí a coisa fica incendiada na antevéspera de São João. Agora vamos ao outro lado, para saber como essa operação foi deflagrada, para você acompanhar os acontecimentos. Não brigue com os fatos. A mim aqui cabe revelar os fatos e vocês aí vão fazer o seu julgamento de acordo com os fatos. Não briguem com os fatos e nem com quem divulga os fatos. Não se briga com notícia, desde que ela seja verdadeira. Então o que é que acontece? O que é que os bolsonaristas, pessoas ligadas ao presidente da República e jornalistas que trabalham em Brasília, que são isentos, porque tem os jornalistas que têm lado A ou lado B, tem os jornalistas que são isentos, que procuram trabalhar divulgando os dois lados, e tem os jornalistas insetos, que são aqueles que você troca a posição das letras da palavra isento, aí vira inseto, que são aqueles que sobrevoam todas as áreas, inclusive áreas fétidas. Pois bem, o que é que, digamos, o outro lado está dizendo? É que esse juiz que decretou essas prisões e essas buscas e apreensões é aquele mesmo juiz, aquele mesmo magistrado federal, acho que é doutor Ricardo, não lembro agora o sobrenome, que multou Jair Bolsonaro em R$2.000, salvo engano, porque ele não estava usando máscara, lembram? Então os bolsonaristas dizem que já é um magistrado carimbado como petista e que tem uma encrenca, talvez por ideologia, com o presidente da República. Ponto 1. Ponto 2. Dizem também em Brasília, eu estou na Paraíba, mas escutei isso hoje de colegas que trabalham e vivem em Brasília, que o ministro da Justiça, a quem a Polícia Federal está subordinada, e o diretor-geral da Polícia Federal, que era a maior autoridade dentro da instituição, não sabiam dessa operação de hoje. Nem o diretor-geral e nem o ministro da Justiça. E que essa operação foi desencadeada sem que quem deveria saber, soubesse. E foram lá e desencadearam. Aí vem, quais as razões para isso? A briga política, porque, segundo esses bolsonaristas, há todo um complô de setores da imprensa e de setores do Judiciário e do Ministério Público e da Polícia Federal, insatisfeito esse setor, essa área, essa ala, porque não saiu o aumento que o presidente tinha prometido, de atrapalhar de todo jeito a caminhada de Jair Bolsonaro na tentativa da reeleição. Então, os dois lados estão postos. Primeiro, o lado de alguém que pode ter feito coisa errada, e pelo jeito houve quem fizesse, não sei se o ministro estava realmente envolvido nisso, ou se ele é inocente na história, isso será provado mais tarde. Tudo indica que aqueles dois pastores realmente estão enrolados até o gogó, que ninguém ia pedir dinheiro a prefeito se não fosse em troca de alguma coisa e tal. E tem essa situação agora para ser resolvida. Prisão preventiva decretada, festa no terreiro de Lula, e mais, olha o que os colegas de Brasília estão dizendo, que hoje de manhã, tão logo foi anunciada a operação, o Datafolha botou o bloco na rua para fazer uma pesquisa imediatamente e vai divulgá-la amanhã. Entenderam? Os bolsonaristas estão dizendo que foi tudo uma coisa ensaiada, preparada, orquestrada para prejudicar Bolsonaro e fazer com que esses números que o Datafolha vai divulgar amanhã sejam prejudiciais ao atual presidente, que é candidato à reeleição, naturalmente beneficiando o seu adversário maior nesse instante, que é o ex-presidente Lula, que tenta voltar ao Palácio do Planalto. Outros interpretam de que esse fato pode não beneficiar Lula, como os petistas estão pensando, mas sim beneficiar Ciro Gomes, que hoje é
a chamada terceira via. Porque Ciro já soltou os cachorros desde cedo, quando tomou conhecimento da operação, dizendo que Bolsonaro é igualzinho a Lula. Tinha corrupção no governo Lula, Petrolão, Petrobras, não sei o quê, roubo, prisão, mesma coisa em Bolsonaro. E com ele não tem isso, nem ele aceita. Então, há quem interprete que essa operação e esses acontecimentos desta quarta-feira de fogo devem beneficiar o pré-candidato Ciro Gomes do PDT. Então, meus amigos e minhas amigas, esse é o resumo da ópera dos principais acontecimentos do dia de hoje. Quem foi preso, meus amigos? Foi preso um advogado chamado Luciano Mussi, ex-gerente de projetos da Secretaria Executiva do MEC, e um cidadão chamado Helder Bartolomeu, que é ex-assessor da Secretaria de Planejamento Urbano da Prefeitura de Goiânia, capital do estado de Goiás. Então foi preso o ex-ministro Milton Ribeiro, foram presos os dois pastores, o Gilmar e o Ayrton, e mais esses dois que eu disse agora, Helder Bartolomeu, que trabalhava na Secretaria de Planejamento Urbano da Prefeitura de Goiânia, capital de Goiás, e o advogado Luciano Mussi, que trabalhou no MEC. É ex-gerente de projetos da Secretaria Executiva do Ministério da Educação. E aqui eu vou fazer uma ressalva, não me interpretem mal, por favor, apenas porque eu ouço muito as pessoas falando errado, e a comunicação tem a obrigação também de certa forma, instruir as pessoas e de ajudar para que as pessoas compreendam como é que ocorre, como as palavras devem ser pronunciadas. Todas as vezes que alguém tenha deixado um cargo e essa pessoa esteja viva, essa pessoa estando viva, você tem que dizer assim, é ex-presidente da República. Por exemplo, José Sarney é ex-presidente da República, ele está vivo. Aí tem gente que diz assim, foi ex-presidente, só foi se tiver morrido. Enquanto estiver vivo, não é foi, é. Então, dois ex-assessores da política, um do Ministério e outro da Prefeitura, dois pastores que estão na ativa e o ex-ministro Milton Ribeiro. Esse cidadão de nome Luciano Mussi, que trabalhava no MEC, ele é apontado como interlocutor dos pastores Ayrton Moura e Gilmar Santos dentro do Ministério. Logo que assumiu o cargo de ministro interinamente, após a saída de Milton Ribeiro, Vitor Godoy, que é o atual ministro, botou para fora o Luciano Mussi, que tinha envolvimento com esses dois pastores. O movimento foi visto internamente, lá dentro do Ministério, como uma tentativa de retirar do MEC pessoas que tivessem qualquer ligação com o escândalo ou com as suspeitas que foram divulgadas lá no mês de março. E esse Helder Bartolomeu, que tinha trabalhado na Prefeitura de Goiânia, é uma pessoa também ligada aos pastores e chegou a participar de eventos que liberavam recursos do MEC a pedido do pastor Ayrton. Então, no total, a Polícia Federal cumpriu hoje 5 mandados de prisão, Milton Ribeiro, ex-ministro, os pastores lobistas Ayrton Moura e Gilmar Santos, o Luciano Mussi e o Bartolomeu, 5 presos. As prisões foram efetuadas até o final da manhã. Essa operação foi autorizada por um juiz da 15ª Vara Federal de Brasília para aprofundar as investigações sobre crimes de corrupção, tráfico de influência e outros crimes dentro da estrutura do Ministério da Educação. Essa notícia está colocada aí no blog camisa10.net.br. Se você quiser ler direitinho, se aprofundar, todos os detalhes está aí. Deixa eu ver aqui o que é que eu tenho. Muitas mensagens de amigos, de amigas. Soldado Teixeira, Luiz 10 anos, meu amigo Carlos Dunga, Valdec Nóbrega, Humberto Carnaúba, Herculano Filho, está lá em Brasília, colega jornalista. O Distrito Federal registrou, Paulo, primeiro caso de, pelo menos suspeito, né, de varíola dos macacos. Marcos Soares, cheguei, presente. Pedro, aqui do bairro do Catolé, boa noite. Alexandre Moura, Valdênio, em Queimadas. Bombeiro, João Luiz, sargento, está na cidade do Ingá.
Choveu praticamente o dia todo, Paulo. Aqui não parou um instante sequer. 19 graus agora aqui na minha área interna. Significa dizer que na área externa está mais frio. Juscelino Salles, boa noite, meu amigo Hermano, do Centro de Saúde do Catolé. Tem, Hermano. É só você dizer como é que quer fazer, amanhã a gente entrega. Amanhã acho que você não trabalha aí no Centro de Saúde, me avise. Mas amanhã eu vou para a televisão. Se qualquer coisa, combine, diga como é mais fácil, que já está na mala do carango. Tony Lima, meu amigo Tony Lima. Eita, Silas Malafaia acertou sobre esses pastores que foram presos. Muitas canções de Paulo Diniz, né, Tony? Muitas canções. Carlos do Pastel, meus sentimentos aos parentes do Paulo Diniz. Muita chuva, Paulo, aqui em Pocinhos e toda a região. Oh, que maravilha. Chuva é uma bênção. Poeta Adalto Marques, na escuta, na cidade de Esperança. Professor Claudionor Farias, meu amigo. Gente fina, está sempre acompanhando o programa. Gustavo Carneiro, colega da televisão, mandou aqui o travesseiro que ele comprou, o novo travesseiro. Meu avô dizia que colocar uma concha no ouvido dá para ouvir as ondas do mar. É verdade. E o cheiro de peixe também, viu, Gustavo Carneiro? Meu amigo Assis do Santa Bárbara, boa noite. Boa noite, professora Geovita Maranhão. Alexandre Gomes está lá no Amapá. Eu no Pará assistindo a notícia que o resto do Brasil está reclamando do frio. Pará é quente, né? Tem aquela chuva das 4 horas lá, pelo menos em Belém, mas é uma região quente. Sargento Letício, boa noite. Cheguei agora, peguei o trem andando. Minha pergunta é: o que o presidente tem a ver com esse povo preso? A história, sargento, é que na gravação do então ministro Milton Ribeiro, ele diz que atendia esses pastores a pedido do presidente da República. Ele diz mais precisamente assim, que a ordem do presidente era, primeiro, atender aos municípios que mais precisassem das verbas do MEC e tal. Depois, atender aos pastores. O presidente teria recomendado, na gravação ele diz isso, que o presidente tinha pedido, olha, primeiro atenda às cidades mais necessitadas, ao pessoal que mais precise, agora não esqueça os meus pastores aí. A gente sabe que a primeira-dama, principalmente, doutora Michele Bolsonaro, ela é evangélica, ela é muito ligada a pastores, a pastoras e tal, não sei. O problema é que você pode indicar que atenda alguém na medida do possível, e esse alguém está fazendo corrupção sem você saber. Porque até agora ninguém, em sã consciência, pode dizer que Bolsonaro está metido em corrupção. Agora, os pastores podem ter feito corrupção. E tudo indica que fizeram. Se aproveitaram da amizade com a primeira-dama e, quem sabe, com o presidente, para se aproximar do ministro e fazer o meio campo para ganhar dinheiro. Não tem gente que faz isso? Tem. Pode ter acontecido, não sei. São 18 horas e 39 minutos na Paraíba. Muita gente me ouvindo por esse Brasil afora. Vou citar aqui algumas cidades: Cuité, Fortaleza, Vitória da Conquista, Monteiro, Pocinhos, Itatuba, Pará, Afuá, Cacimbas, deve ser no sertão paraibano, Campina Grande lidera. Tem muita gente aqui de Esperança, de João Pessoa, a nossa capital, Rio de Janeiro, São Gonçalo do Amarante, que é na Grande Natal, Recife, com várias pessoas, Natal, a própria capital espacial do Brasil, vejo aqui Salvador, Patos, Cajazeiras, Serra Branca, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Aracaju, capital sergipana, olha só. Muito obrigado a vocês. Tem aqui Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, e vejo que tem também Glória de Goitá, no estado de Pernambuco. Pessoas me ouvindo nesse instante, que me deixa muito feliz. Obrigado aos amigos lá de Belo Jardim, Jair Lucena, não sei se meu amigo João Mendes está lá pelas baterias Moura ou se encontra em Campina Grande, mas muita gente me acompanha também no vizinho estado de Pernambuco, especialmente alguns parentes primos que eu tenho na cidade de Caruaru. São 6h41 na Paraíba.
Parauapebas, no Pará, também apareceu agora no meu painel. Mapa do Brasil aqui cheio de bolinhas verdes, onde as pessoas estão ouvindo o programa. Muito obrigado a todos. Fazer uma saudação aos meus amigos lá de Alagoa Nova, grande audiência. François Marques, Ana Celi, que é irmã dele. Quem mais? A família toda lá do saudoso Sargento Badu. Meus amigos professores, Rainer, que é tricolor. Uba da cachaça Uba. Foi o maior namorador do brejo danado, tinha 17 namoradas e 4 ex-esposas. Tem muitos outros amigos, como Djair Marques, já dizendo aí, Júnior de Valfredo. Turma boa, rapaz. Amigos, o pessoal dos Correios, é o Gilson, né, dos Correios, que sempre me ouve. Meu amigo Zé do Egito, amanhã vou por aí, Egito. Dê um toquezinho antes, que pode ser que eu não esteja no pedaço, mas eu quero encontrá-lo para dar um abraço e a gente combinar. Então logo passem esses festejos juninos para a gente se reunir lá com o Dr. Gildo Lima do Nascimento. Já falei com ele. Você vai, Gildo e Gilton e o poeta Castro Alves e o Wilson Siqueira. E quem quer ir também é Abílio José. Abílio foi uma vez, rapaz, pensa numa brincadeira boa. Outro que quer ir também, mas é muito ocupado, mas a gente vai ver se concilia a agenda, é o desembargador Ricardo Vital de Almeida. Falei com o doutor Ricardo há uns 10 dias e ele disse, rapaz, quando for se reunir com o doutor Gildo, avise para a gente, se eu tiver para o Campina, a gente bater um papo, passar uma tarde cantando e desopilando e tocando instrumentos e tal. Beleza, maravilha. Tudo gente boa. Relação saudável, desinteressada, de amigos que se gostam e que curtem a vida, nada melhor. Enquanto a gente está por aqui, mesmo que tiver uma continha atrasada, e um boletozinho para pagar com juro, e uma conta para receber também e tal, você vai, esquece isso durante uma tarde, sai renovado, volta mais novo, 10 anos. Poeta Castro Alves é o cunhado de Dr. Gildo, viu? É o irmão de Lúcia Ricardo, que a gente chama Poeta Castro Alves, porque ele, quem já foi a Salvador, tem a Praça Castro Alves lá, aquela da música do Caetano Veloso, a Praça Castro Alves é do povo, como o céu é do avião. Aí tá lá o poeta Castro Alves assim, com o braço erguido. Eu nunca vi parecer tanto. Teve um tempo que Ricardinho estava a cara do poeta Castro Alves. Aí pronto, pegou e para mim é o poeta Castro Alves. O ouvinte botou aqui, Paulo Roberto, você lembra das denúncias que foram feitas? Lembro, meu amigo, eu falei agora há pouco sobre todas elas. A história lá dos prefeitos de algumas cidades, por esse Brasil afora, que foram à imprensa dizer que esses dois pastores, Gilmar e Ayrton, chegavam para eles e diziam, olha, você tem aqui um projeto em Brasília para liberação de dinheiro do FNDE, para compra de material escolar, de merenda, sei lá. Aí dizia, a gente libera, agora você tem que comprar aqui 1000 Bíblias. Aí o prefeito disse, mas essas 1000 Bíblias custam quantos? 50 mil reais, era 50 reais cada Bíblia. Em alguns casos era mais. Aí teve um prefeito que comprou e tal, e o dinheiro foi liberado. Aí o pastor disse, eu quero 1 quilo de ouro. Você traz uma barra de ouro de 1 quilo, que aí o seu dinheiro, a sua verba é liberada tranquilamente. Teve outro que era 500 Bíblias, 2000 Bíblias. E um que comprou essas Bíblias para que o dinheiro fosse liberado, quando abriu lá, a Bíblia não tinha santo, não. Tinha a foto do ministro. O santo era o ministro, Milton Ribeiro. Aí também você não sabe se os pastores mandaram fazer essas Bíblias com a foto do ministro porque ele é pastor e para agradá-lo e tal, ou se o ministro estava também no rolo e esse dinheiro que esses pastores pediam ia uma parte para ele. Já tem uma notícia hoje de que a AGU, que é a Advocacia Geral da União, teria detectado, olha o tempo do verbo, movimentações financeiras suspeitas nas contas do ministro. Coisas incompatíveis com os salários que ele tinha ou que ele tem, não sei. Isso tudo está sendo apurado.
Agora, eu sou contra você já execrar publicamente alguém, culpar por antecipação. Porque me diga uma coisa, um homem do conceito de Milton Ribeiro, como eu disse, ex-vice-reitor, ex-reitor da Universidade Mackenzie, que é uma instituição evangélica conceituadíssima no Brasil, um professor universitário, advogado, ele é advogado. O cara preso pela Polícia Federal, tem humilhação maior, já fica morto, moralmente arrasado. E se mais tarde o cara for inocentado, me diga, como é que fica? Esse homem vai ter mais assim cabeça para estar encarando as pessoas, já caiu em depressão, adoeceu, já é um homem de meia idade para frente. Eu não tenho como fazer isso com ninguém, dizer que o sujeito já é culpado por antecipação. Os indícios são muito maiores de que aqueles dois pastores estão envolvidos do que ele. Mas ninguém pode, eu não vou fazer como o presidente, que disse que botaria a cara no fogo. Olha aí, se for provado que ele tem envolvimento, vai queimar a fuça, como diz Cássio Cunha Lima? Hoje, na hora que soube dessa operação, Jair Bolsonaro estava dando uma entrevista à Rádio Itatiaia de Belo Horizonte. Ele estava de Brasília falando com o pessoal da Rádio Itatiaia. E aí, quando foi comunicado, ele disse, olha, se o Milton, usou essa expressão, se o Milton estiver enrolado, ele que pague por algo errado que ele tenha feito. Eu não sei de nada errado que ele fez. Agora, se tiver feito, que pague. Claro. Deve ser assim. Agora, eu não vou dizer que o homem já é culpado e que tem que ser preso, pegar 50 anos de cadeia. Não tenho como dizer isso. E nem ninguém tem. E nem ninguém tem. A verdade é essa. Aí ele completou aqui, olha, se Jair Bolsonaro ganhar a eleição desse ano, será um caso inédito na política mundial. Porque a imprensa contra, os opositores já são contra, tem parte da polícia contra, tem setores no país inteiro contra o atual presidente. É verdade. Porque Jair Bolsonaro mexeu em casa de marimbondo. E quando você cutuca uma casa de marimbondo ou um enxame de abelha, o que é que acontece? Todo mundo sabe. Jair Bolsonaro não é nem um santo, como nenhum de nós é. Os filhos dele, que têm mandato, os 3 que têm mandato, já deram demonstrações também que não são santos. Agora, entre você saber que eles não são santos e dizer que eles estão roubando, há uma grande distância. Eu não tenho como dizer. Jair Bolsonaro incompatibilizou-se com grandes setores da imprensa nacional e setores fortes desde a campanha. Desde a campanha, que ele disse, se eu entrar, eu fecho a torneira. E fechou. E está pagando caro por isso, e vai pagar muito mais. E esse povo, esses segmentos, estão fazendo de setores das universidades públicas, né? Setores das esquerdas, né, em termos políticos, dos partidos, setores da própria Polícia Federal, que não gostam de Jair Bolsonaro, porque ele fala demais, e vai para lá, e promete uma coisa, e não cumpre, e vira, e mexe, e fala pelos cotovelos. Tudo isso são correntes contrárias. E aí eu concordo com você, amigo ouvinte, que mandou aqui a mensagem, que se esse homem ganhar a eleição, vai ser uma coisa inédita na política mundial. Todo esquema é para derrubar. Sem falar, e aí não vou nominar ninguém, mas isso é visível em setores do Ministério Público Federal e do próprio Poder Judiciário. Tem gente que odeia o presidente da República. E isso faz o que for possível para tirá-lo da jogada. Todo mundo vem acompanhando isso, não vê quem não quer. Agora, se vai ganhar ou se vai perder, aí depende de você para rimar. Você, eleitor, é quem decide. E se não quiser votar nem nele nem em Lula, vote em Ciro, vote em Marronzinho, vote em Araújo Neto, né? Vote em Ricardo Avelino. Você escolhe outra pessoa para votar. Depende de cada um. Nós estamos aqui relatando fatos. E essa semana até a Arimatea Souza, colega lá da TV, escreveu alguma coisa com a qual eu concordo plenamente. E eu sempre digo aqui, profeto isso. Ari disse, olha, não devemos brigar com os fatos. O fato aconteceu, você acha que aquele fato é verídico ou não, a interpretação é sua, porque às vezes o fato é verídico, mas a pessoa é tão apaixonada politicamente que não aceita que aquilo é verdade. Aí fica com raiva de quem divulgou. Não, você não pode ficar chateada com quem divulgou. O papel da imprensa é divulgar. Procure saber se aquilo é verdadeiro ou não. E sendo verdadeiro e você não aceitando, aí o defeito está em você. Não é em quem divulgou e nem no fato que aconteceu.
Porque jornalismo, minha gente, é o seguinte, jornalista nada mais é do que um contador de história. História com H. O fato aconteceu, você joga para o povo. Aí algumas pessoas aceitam aquilo ou não aceitam. Porque tem setor da imprensa que só divulga coisa boa de um lado e coisa ruim do outro lado. E coisas boas e ruins tem de todos os lados. O correto é divulgar coisa boa e coisa ruim dos dois lados. Ou de 3 ou de 4 lados, ou de quantos lados nós tivermos. Eu tenho amigos que são loucos por Jair Bolsonaro, pessoas, inclusive militares da ativa e da reserva, que muitas vezes me procuram: Paulo Roberto, para ver você botar essa notícia no seu blog. Que notícia? Isso aqui, rapaz, contra o presidente da República. Eu digo: olha, o fato aconteceu. Eu não sou advogado de defesa de Jair Bolsonaro, não. Se o fato aconteceu, eu divulgo. E você que está lendo aí é que interprete. Agora, eu deixar de botar uma notícia porque é ruim para Jair Bolsonaro, ou porque é ruim para Lula. Outro dia, um professor universitário, amigo querido, um homem inteligente aqui de Campina Grande, que eu me relaciono, ligou para mim e disse: Paulo, rapaz, você botou uma notícia aí contra Lula que não devia ter botado. Eu digo: por quê? Não, rapaz, isso é prejudicial a Lula. E eu sou culpado, meu amigo, dele ter dito isso. Naquele dia que Lula falou que Bolsonaro gostava de polícia, não gostava de gente, não, dando a entender que polícia não é gente. Aí eu botei a notícia, o professor, que é doido por Lula, gosta de Lula, vota em Lula, é militante petista, ligou para mim: rapaz, não bota não, que isso prejudica. Eu quero lá saber se prejudica. Vai falar com Lula para ele não dizer. Comigo não. Ele falou bobagem, eu boto. Bolsonaro fala, eu boto. Não tem esse negócio comigo não. Eu faço jornalismo. Eu não faço militância política nem para Bruno Cunha Lima, nem para João Azevedo, nem para Lula e nem para Bolsonaro. Eu vou divulgando os fatos bons de preferência e os fatos que não são bons também, mas que acontecem. Esse é o papel da imprensa. Agora, tem gente que: não, eu vou escutar o programa tal porque só dá notícia boa de Lula e só dá notícia ruim de Bolsonaro. A opção é sua. Você acredita que o mundo é aquele? Que tudo do lado de Lula é bom e tudo do lado de Bolsonaro é ruim? Continue acreditando. Você está equivocado. A mesma coisa no sentido inverso. Não, aquele programa ali é só elogia Bolsonaro e cacete em Lula de manhã, de tarde e de noite. Vou escutar só ele, pronto. Você é alienado, mas eu não vou abrir sua cabeça e colocar nada lá dentro. Depende de você. São 6h53, faltam 7 para as 7. Eita, olha aqui o ouvinte do Paulinho. Randolfão saiu da toca hoje, ressuscitou a CPI do MEC. É verdade. Não ressuscitou ainda não, porque eles tinham 25 assinaturas, precisam de 27. Eduardo Braga, que é senador do Amazonas, garantiu hoje que vai assinar. Aí está faltando uma. Se Randolfão conseguir mais uma assinatura, talvez a CPI do MEC seja instalada. A pausa aqui agora vai para um espirro, viu, minha gente? Que locutor também espirra e também tosse. Como disse outro dia Boris Casoy. Boris estava na televisão, foi ainda no SBT. Aí de repente Boris espirrou. Aí a moça que estava de lado olhou assim com a cara de espanto. Aí Boris disse: minha filha, apresentador de televisão também espirra. E é verdade, você não deve espirrar no ar, mas às vezes o espirro é inevitável. Foi o caso de agora. E vou dizer mais uma coisa para vocês. Eu, Paulo Roberto, eu não dou notícia ruim sobre ninguém, alegre, nem satisfeito, nem feliz com aquilo. Eu gosto de dar notícias boas das pessoas. Agora, os fatos negativos também acontecem. Aí eu vou omitir, esconder? Não. Infelizmente eu tenho que dar. Morte de alguém, envolvimento de alguém com crime, com enrolada, com estelionato e tal. As pessoas se envolvem e às vezes são pessoas amigas. Olha, certa vez eu divulguei um fato policial aqui, acontecido em Campina Grande, e era uma das pessoas envolvidas, uma das pessoas que tinham praticado o delito, para ficar bem claro, era uma pessoa de uma família que eu me relaciono, entendeu? E eu, como profissional da imprensa, eu não tinha como esconder aquilo. E eu dei a notícia. Mas não deu 10 minutos, não.
liga minha mãe do rapaz que estava lá envolvido com nós. Mas Paulo Roberto, eu esperava isso de todo mundo, menos de você. Aí eu disse o quê, minha senhora? Que você divulgasse essa notícia da prisão do meu filho, assim e tal. Coisa de mãe. Eu escutei. Aí quando ela terminou, eu disse, olha, desculpe o que eu vou lhe dizer agora. A senhora mandou seu filho praticar esse crime? Não, Deus me livre. Nem eu, nem o pai. Eu disse, nem eu. Mas ele praticou. Então, se ele praticou, é como queda de avião. Você já viu? Tem como esconder a queda de um avião? O avião subiu, não chegou no local de destino na hora certa que estava previsto, caiu. Não tem para onde. Voando lá por cima não está. Saiu do radar e não chegou, caiu. Vai ter que divulgar. Então eu disse a ela, eu digo, olha, não me leve a mal. Eu continuo gostando de vocês do mesmo jeito. Agora, eu não tenho culpa do seu filho ter se envolvido com o crime. Porque se eu não divulgasse aqui, as outras rádios todas iam divulgar, as outras emissoras de televisão, os jornais, os portais. Não tem como esconder, ele foi preso. Não quero mais saber de sua amizade, problema seu. Lamento muito. Agora, esconder, fato criminoso. Não, eu tenho um filho homem, como vocês sabem, e eu digo a ele todas as vezes que eu tenho oportunidade. Dizia desde quando ele era pequeno, olha, não se envolva em coisa errada. Porque se você se envolver, não diga nem que é meu filho. Vai você dizer isso a seu filho? Digo. Eu digo. Disse e digo. Disse e digo. Se você estiver certo, eu vou com você até o fim. Dou todo apoio e estrutura que eu puder. Agora, se estiver errado, não diga nem que é meu filho. Porque eu não movo uma palha. Vai ter que se virar sozinho. Mas cada um age do seu jeito, não é? São 6h58, faltando 2 minutos para as 7 horas. Minha gente, pelo menos 11 governadores de estado, entre os quais o governador da Paraíba, João Azevedo, foram ao Supremo Tribunal Federal. Para quê? Para pedir que o Supremo anule aquela lei que uniformiza a alíquota do ICMS sobre os combustíveis. Eles ingressaram com essa ação no Supremo pedindo que a Corte suspenda trechos dessa lei que estabeleceu a alíquota fixa para a cobrança do ICMS. A norma contestada pelos governadores foi lei, viu? Foi aprovada no Congresso, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro em março. De acordo com essa lei, a alíquota do ICMS na comercialização de gasolina, etanol, diesel, biodiesel, gás de cozinha e derivados de gás natural deve ser cobrada sobre o valor fixo por litro e não pelo preço do produto. Entenderam? Além disso, a legislação determinou que o imposto passasse a incidir só uma vez no decorrer da cadeia de circulação dos combustíveis. Olha, é uma lei que deveria existir no Brasil há muito tempo, porque nós hoje pagamos imposto sobre imposto. É uma coisa impressionante. Assinaram a ação os governadores de Alagoas, da Bahia, do Ceará, do Maranhão, do Mato Grosso do Sul, de Pernambuco, Piauí, Sergipe, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e João Azevedo, aqui da Paraíba. No documento, os governadores reclamam que as mudanças promovidas pela lei feriram gravemente o chamado Pacto Federativo e o princípio da autonomia dos entes federativos. Eles consideram a legislação como uma medida inconsequente. Agora, o que é que você acha que vai acontecer lá no Supremo? Diga aí. Os governadores pedem que o Supremo suspenda a obrigatoriedade da cobrança uniforme do ICMS no Brasil e pedem também que a incidência do imposto volte a ser como era antes, sobre o preço e não sobre o valor fixo. É rolo. Não sei o que vai acontecer. Aguardemos cartas. São 19 horas em ponto, chegamos às 7 horas na Paraíba. O ouvinte mandou aqui uma mensagem. Outro dia você comparou alguns políticos a dirigentes de clubes de futebol. Dá para explicar? Diz ele aqui. Meu amigo Sérgio Oliveira, boa noite, advogado. Não, o que eu disse na oportunidade foi o seguinte, que eu vivo nisso, minha gente,
no futebol desde 74. 1974, 74, faça a conta aí. Na política, de Ivan Bichara Sobreira para cá, eu acompanhei todos os governadores e todos os prefeitos de Campina Grande, desde Enivaldo Ribeiro. Enivaldo ficou, acho que até 82, não é? Pronto. A campanha de Enivaldo Ribeiro para prefeito, eu lembro, o locutor era Germano Ramalho, eu já estava no rádio por ali. Então, eu sei como é isso. Olha, dirigente de clube de futebol, aqui nós temos dois, né, 13 campinenses, eles adoram quando a imprensa esportiva elogia. Olha, o time jogou bem, o time tem um artilheiro, goleiro, atuação impecável, a diretoria nota 10, pagou em dia, pagou o bicho, pagou o salário, é uma maravilha. Quando eles atrasam o salário, por um motivo ou por outro, que a imprensa divulga, Ave Maria, fica olhando para você de biquinho, tudo com olhar 43, entronchando, dando rabisaca. Se você disser que o time está jogando ruim, o time pode estar jogando pedra na lua. Mas a imprensa, segundo eles, é para dizer que está jogando bem. É um sujeito que gosta de se enganar, porque o esporte, o futebol, é passional, assim como a política. Político pode ser o pior do mundo, mas se você gostar dele, você quer que o povo diga que ele é bom. Ele é bom para você, talvez. O esporte é a mesma coisa. Então, qual foi a fórmula que eu encontrei para conviver com esse pessoal da política e do esporte? Foi procurando ser amigo de todo mundo, mas mantendo a distância. Porque se você for amigo e se aproximar demais, aí confundem as coisas. Você pode confundir e a pessoa lá também. Aí confunde amizade com liberdade, e alguns vão dizer assim, rapaz, fulano é meu amigo, está no papo, esse aí não fala mal de mim nem do meu time, entenderam? Então o macete é você se relacionar, tratar bem, para ser bem tratado, mas manter uma certa distância. Conheço e conheci muitos colegas de imprensa, aqui mesmo na nossa Paraíba, que viajavam por conta do 13, viajavam por conta do Campinense, o Campinense pagando passagem aérea, pagando a hospedagem, a alimentação. Muito tempo, durante muito tempo, isso aconteceu aqui, não sei se acontece ainda. Aí o que era que Paulo Roberto fazia? Não, nunca quis e nem sou e nem serei melhor do que ninguém. Eu chegava para o supervisor do 13 ou do Campinense, quando ia viajar para qualquer lugar desse Brasil, aí eu dizia, amigo velho, eu vou lhe pedir uma gentileza. Quantos apartamentos você está reservando aí para a delegação do Campinense? Às vezes era 15 apartamentos, 17, 18. Aí eu pedia, reserve mais um. Porque ele reservando no pacote para o clube, o preço era um. E se eu fosse reservar um apartamento sozinho para mim e mais um colega ou dois que íamos trabalhar pela rádio tal, o preço seria diferente. Então, a única coisa que eu pedi era isso. Olha, você vai reservar 18 apartamentos, reserve 19. Sabendo que o meu, quem vai pagar sou eu. Eu nunca deixei que o clube pagasse. Thaís é Santos, Super Zé, quem mais? O Giancarlo, que foi supervisor há muito tempo, Dorival Dantas, que ainda hoje está, e muitos que passaram por aqui, eu toda a vida paguei e pedi a nota. Eu tenho notas guardadas até hoje. Que era para não dar o braço a torcer e nem dar o direito, eu paguei o jantar desse cara, eu paguei a hospedagem, ele está falando mal do clube. Se jogasse mal eu dizia, se jogasse bem eu diria do mesmo jeito. Então, era a única coisa que eu fazia. Mas viajar com passagem paga para o clube, aceitar jantar pago para o clube, nunca quis. E outros colegas também nunca quiseram. Mas a maioria aceitava. E aí é problema de cada um. Então na política é a mesma coisa. Eu me relaciono com governador, com senadores, com deputados federais, estaduais, prefeitos, vereadores, tudo secretários, sem problema nenhum. Eles lá e eu cá. Uma vez ou outra a gente se encontra no restaurante, um me convida e eu já chamei também político para sair comigo. Qual é o problema? Eu tenho meus amigos na política. E vamos, então uma coisa, uma vez ele paga e outra vez eu pago. Já aconteceu, eu estava almoçando, tomando uma com senador, com prefeito, com deputado, e chegar a hora da conta, hoje é minha. Não, hoje quem paga sou eu. E eu pagar a conta. Aí da outra vez ele diz, olha, na outra vez você pagou, hoje sou eu. Tudo bem. Ou então vamos achar, você paga a metade, eu pago a metade. Para não dar, entendeu? O direito, eu quero dizer, olha, eu paguei o almoço ali para fulano, ele vai falar bem de mim e tal. Não. E aí o respeito fica um respeito recíproco, todo mundo se respeitando, você lá no seu quadrado e eu no meu, porque se um dia você estiver envolvido em alguma coisa errada, eu terei moral para chegar e dizer, registrar o fato. Não vou julgar você, dizer que você está certo ou está errado, que eu não sei.
E se aquela denúncia que porventura tenha acontecido é verdadeira ou não. Agora eu vou divulgar o fato. Vai caber a você lá se desvencilhar daquela história, daquela situação. Não é assim? Aliás, eu lembrei agora de Ricardo Coutinho, né? Ricardo, a primeira vez que ele me chamou para ir almoçar com ele, eu fui. E quando chegou lá, eu tenho as provas todas, estavam Ricardo Coutinho, o deputado Gervásio Maia Filho, que era o presidente da Assembleia, Adriano Galdino, o jornalista Luiz Torres, que era o secretário de comunicação, Fábio Maia, que era secretário, e eu, da imprensa só eu tinha convidado. E foi no Campina Grill. Aí cada um pediu lá o que queria comer e o que queria beber. Chega a conta. Quando chegou a conta, a Ricardo Coutinho pegou assim a conta e disse: Paulo Roberto, você hoje não paga, porque a regra aqui nessa turma é o seguinte: quem vem a primeira vez não paga. Na próxima você entra na divisão. Eu digo: não, governador, mas eu faço questão. Não, é assim, quem vem a primeira vez não entra no racha. E a partir da segunda vez entra. Agora a conta aqui, quantos tem? Aí disse, eu, Gervásio, Adriano Galdino, Luiz Torres e Ricardo Maia e Fábio Maia, 5, divide a conta por 5, e cada um deu o seu pedaço. Aí quando ele levantou-se que foi lá no banheiro, no sanitário, eu perguntei a Gervásio Maia: e a Casa Civil não tem dinheiro para pagar as contas, despesas do governador? Meu amigo, com o Ricardo Coutinho não tem isso não, é do bolso, e tem que rachar. Então, estou contando esse fato para dizer a vocês. Aí não teve outro almoço, porque se eu tivesse ido um outro, eu teria entrado no racha sem problema nenhum, mas como era a regra lá do grupo, então é assim que eu gosto. Você vai, porque aí você fica de igual para igual. Agora o cara fica por ali, se escorando para o senador, ou o prefeito, ou o deputado pagar tudo, aí na outra vez de novo, o cara diz: está no bolsito. É mais ou menos desse jeito. Não são todos que fazem isso, mas alguns imaginam. 7 e 8, lembro mais uma vez a vocês que nós estamos daqui a pouco concluindo esse programa de hoje, e só voltaremos com o Cidade em Revista na segunda-feira. Então amanhã é véspera de São João, na sexta é o dia, sábado e domingo é melhor voltar na segunda. O Cidade em Revista volta já já. Criado em 1997, o portal radios.com.br é o maior e mais antigo site de rádios online no Brasil. São mais de 20 milhões de acessos mensais. Acesse e ouça milhares de emissoras do mundo todo. Disponível também para Android e iOS em www.radios.com.br. Asconf é assessoria contábil, tributária e empresarial. Abertura de empresas, serviços de contabilidade com responsabilidade e pontualidade, cumprindo fielmente as obrigações junto ao cliente e aos órgãos da administração pública. Esta é a tarefa da Asconf. A equipe do Djalminha lhe espera na Vila Nova da Rainha 534, sala 3, com o telefone 3341-3727. Imposto de renda é com Djalminha. 3341-3727. Se tem saudade batendo no peito, é porque tem São João pulsando na alma. A festa que tem nossa cara tá de volta para aquecer o nosso coração. E a TV, que está cada vez mais conectada com Campina, vai dar match com os forrozeiros. Vem aí uma programação arretada para seu ninguém botar defeito. Vamos fazer essa festa junto? A partir do dia 11 de junho tem, viu? Muito forró, gente bonita e tudo que a gente ama. Prepara a bota e a camisa xadrez. Arraial da Ita, todo sábado, ao vivo, na TV e também na internet. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Unido Alticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Unildo Alticoafir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil.
Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. Os vereadores e os servidores da Câmara Municipal de Campina Grande também acompanham o Cidade em Revista. Obrigado a todos pela audiência e boa noite. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos, área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. 19h12 na Paraíba, pontualmente 7h12 agora. O governo avalia um valor de até R$1.000 para o auxílio aos caminhoneiros. Está sendo discutido lá no âmbito do Ministério da Economia, porque R$400, eu vou dizer a você, não dá para o cara chegar nem em João Pessoa. A situação de caminhoneiro no Brasil é terrível, simplesmente terrível. Aguardemos os acontecimentos. Mensagem aqui de Angélica. Paulo Roberto, Romildo Nascimento é seu amigo? É. Romildo é um dos caras corretos, direitos da imprensa campinense. Não é favor nenhum você dizer isso com quem é, né? Eu tenho Romildo em altíssima consideração, é um cara direito, sobre o qual eu não tenho um ponto, uma vírgula a falar, nada de errado. Não sei nada, nunca soube. E pelo jeito não vou saber. Isso é como outro colega que eu cheguei ali para... Recebi uma vez uma ligação, né? No tempo que não tinha internet. Aí você chegava numa loja para comprar alguma coisa no crediário, o vendedor, o gerente, ele dizia assim, diga aí 3 pessoas que lhe conheçam, né? Aí ele ligava para aquela pessoa, olha, tá aqui o Paulo Roberto, assim, você conhece, é um cara direito, paga as contas. Lembra que tinha isso? Hoje em dia não, bota lá o CPF no computador, sai o histórico completo. Aí uma vez eu estava na loja, quando eu tinha minha loja, e o cara da concessionária, Dom Silveira, ligou para mim. Eu já era cliente de lá, como sou desde 79, né, Araújo Neto? Araújo disse aqui que ele vai ser candidato, o Wilson Siqueira também, e o senador dele é Abílio José. Tá certo, agora vai. Sim, aí o rapaz disse, Paulo Roberto, é fulano de tal aqui, não, Silveira, pois não. Eu disse, olha, tem um colega seu aqui, um colega de rádio, querendo comprar um carro financiado. Ele vai dar o carro usado como entrada e quer financiar o resto em 2 anos e tal. E ele deu você como fonte de informação. É gente direita, gosta de pagar as contas. Eu digo, olha, você acha que eu sou um cliente bom ou não? Ele disse, você já comprou aqui uns 10 carros, nunca teve problema nenhum. Eu disse, esse aí é 10 vezes melhor do que eu. Se ele quiser comprar, tudo que for o carro que tiver aí, pode vender. Então, eu fiz isso, e esse colega talvez nem saiba, eu nunca disse isso aí, nem estou dizendo aqui o nome, porque eu sabia que o cara era uma pessoa direita, correta. Se não fosse, também eu diria, opa, venda não, que você vai se trepar, como eu já disse em relação a outros. Mas nesse dia eu dei essa informação sobre o rapaz, e depois vi que ele fechou o negócio, porque eu o vi no carro novo, e é favor algum você fazer isso? Não é. Você está sendo correto, realista, e não está fazendo mais do que a sua obrigação. Dar uma boa informação de quem é legal. Então, em relação a Romildo, minha amiga, é meu amigo e é um cara direito. O governo da Paraíba, é o setor de saúde, né, do governo, mais precisamente, está orientando, viu, minha gente? Não é obrigando nem mandando, não. Orientando a volta do uso de máscaras em locais de aglomeração, em locais fechados.
Aí eu pergunto, alguém vai usar máscara no Parque do Povo? Você viu alguém usando máscara no Parque do Povo? Porque na televisão eu não vi uma pessoa só com a máscara, ninguém. Você vai para um tour dançar forró, Campestre, ou Vila Forró, Espásio, com máscara, eu duvido. Ninguém, mais nada. O povo está ligando mais não para esse negócio de máscara, não. Tá desse jeito, não é? O que é que eu tenho aqui? Sim, a coluna política de hoje. Qual foi o papo com Anchieta Araújo, lá na Rede Ita, porque muita gente não tem tempo de assistir na hora, né, que o programa está indo para o ar, porque está trabalhando, no local não tem televisão, e às vezes quando tem o patrão não permite, etc. e tal. Aí, por sugestão de um ouvinte, que eu acatei já há algum tempo, o que é que eu faço? Eu trago a gravação da coluna política para cá, para que vocês possam acompanhar o áudio e saber como foi hoje o meu papo com Anchieta Araújo. Acompanha aí, por favor. Sobre política, e você sabe que aqui no India, quem entende de política está sempre conosco é Paulo Roberto. Boa tarde, Paulo. Boa tarde. Diário Matéria Souza, eu queria a fortuna. A matéria entende de política também, amanhã à noite. É Paulo Roberto. Pois é. Agora há pouco nós recebemos a informação de que mais um prefeito aderiu ao projeto de reeleição do governador João Azevedo. É o prefeito de Juarez, Távora, o Wilson Evangelista, do Solidariedade, foi a Granja Santana, tirou foto com o governador e disse: sou João Azevedo desde pequenininho. É qual partido? Solidariedade. Solidariedade. Brasília pegando fogo. Brasília incendiada nesta quarta-feira. Fogueira de São João foi acesa primeiro no Distrito Federal. Saiu aí decreto de prisão preventiva, 5 decretos, um dos quais contra o ex-ministro Milton Ribeiro, que já está preso. Foi preso em Santos, no litoral paulista, onde ele mora. Já foi removido, levado, conduzido pelos policiais para o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, de onde voa no avião da Polícia Federal para Brasília. E a audiência de custódia foi marcada para amanhã, 2 horas da tarde, véspera de São João. O homem passará pela audiência de custódia, prisão preventiva decretada, ou seja, não é temporária, é preventiva, 90 dias no mínimo. Ou seja, vai passar o São João na cadeia. Pelo menos uns 3 meses. E também aqueles pastores, Gilmar e Ayrton, aquele pessoal das Bíblias lá no Ministério, dos contatos com os prefeitos, aquele pessoal que pediu barra de ouro, outros que ofereciam Bíblias. Em vez do santo, era a foto do ministro na Bíblia. Você já viu uma Bíblia com a foto de alguém que não seja um santo? Ou Jesus Cristo? Ou o ministro é santo. É complicação. Agora, curioso você sabe que nós temos as nossas fontes também em Brasília, e uma fonte dessas que entendem bem esse processo todo, me revelou agora por volta de 11 horas da manhã, que nem o ministro da Justiça e nem o diretor-geral da Polícia Federal sabiam dessa operação. Não é curioso? É curioso. Ela foi executada talvez pelo superintendente da Polícia Federal no Distrito Federal e por um juiz que decretou as prisões sem que o ministro ou o diretor-geral soubessem. E mais curioso ainda, segundo essa minha fonte, o Datafolha saiu às ruas agora de manhã para fazer uma pesquisa depois do anúncio das prisões. Vejam como as coisas estão sendo tocadas nesse Brasil. Ou seja, tem lenda para todos os lados e tem também as narrativas, que a narrativa hoje é um termo muito usado também para todos os gostos, né? Acredita quem quiser. E na hora em que o presidente Bolsonaro tomou conhecimento dessa prisão do Milton Ribeiro, ele estava dando uma entrevista para a rádio Itatiaia de Belo Horizonte, foi interrompido pelo entrevistado e disse: presidente, olha, saiu agora a prisão aqui do seu ex-ministro, o que é que o senhor tem a dizer? Ele disse: olha, se o Milton fez alguma coisa errada, que ele pague. Lá atrás eu disse que botava a cara no fogo por ele. Mas se ele fez alguma coisa errada, que pague, eu não tenho nada a ver com isso. Então, o negócio é sério, lenha na fogueira e daqui para amanhã a Datafolha divulga a pesquisa já com esse novo cenário dessa prisão do ex-ministro Milton Ribeiro. 13 mandados de busca e apreensão, um deles está sendo cumprido desde as 8 horas, sabe onde? No Ministério da Educação. Vitor Godoy, o atual ministro, era o número 2 do Milton Ribeiro. Sim. Era o diretor executivo do Ministério. Então é um rolo enorme e o que a gente espera é que, havendo culpados, que essas pessoas realmente paguem pelo que possam ter feito de errado. Pois é, lamentável que o Ministério da Educação era para outra coisa, né? Aqui em Campina Grande, o advogado Olímpio Rocha, que foi candidato a prefeito de Campina Grande, ele é do PSOL, que alguns chamam de PSOL. Ora, se todos os partidos que têm um P antes, você diz P, dizia PMDB, né? PL
PSDB, aí PSOL é PSOL. Eu continuo chamando PSOL porque é a letra P que tem antes de partido. Mas o doutor Olímpio Rocha entrou com uma ação na Justiça Federal para sustar, proibir a motociata de Jair Bolsonaro amanhã. Sexta-feira, melhor dizendo, aqui em Campina Grande. Consegue? Não consegue não consegue, até porque a pré-campanha não é autorizada, né? Não pode estar pedindo voto no carro de som pedindo voto. Não pode impedir que alguém saia andando de moto por aí. Mas é muito complicado, porque a história da política brasileira hoje é muito curiosa. Alguém inventa uma coisa, o adversário, o opositor, deveria inventar uma outra. Aí não, quer sustar aquela que o primeiro inventou. Então essa história de Bolsonaro andar de moto acompanhado dos seus seguidores é uma coisa que pegou e que não tem quem possa mais acabar, pelo menos por enquanto. Agora aqui no estúdio, o Reginaldo Bastos conseguiu emprestada uma moto do sobrinho dele para acompanhar a motocicleta amanhã. Vai pedir folga para você. Ele queria ir na garupa do presidente Bolsonaro. A segurança não permitiu ele conseguir uma moto emprestada. Eu acho que isso não. Acho que agora a agenda foi definida. Bolsonaro, eu chequei hoje com o pessoal da Infraero e segurança do aeroporto. Eles me disseram que o avião presidencial pousa em Campina Grande por volta das 4 da tarde, da sexta-feira, vindo de João Pessoa, onde Bolsonaro participa lá da inauguração de um conjunto habitacional. E aqui vai ter a motocicleta, visita ao sítio São João, a uma igreja evangélica e depois Parque do Povo com ida aos camarotes, pirâmide, restaurantes, quiosques e camarotes também. Show de Roberta Miranda para presidente. Mas não tem entrevista coletiva não, né? Porque eu cheguei a ver. Sim, tem. Eu esqueci. Porque eu nunca vi sobre a entrevista coletiva. Agora não se sabe onde será, nem como será, nem se pediram credenciamento de alguém. Isso aí. Até agora não sabe nada, né? Eu não sei, mas está na agenda, está. Pois bem, e Antônio Pereira, que nós conhecemos, ex-vereador de Campina Grande, que era uma das estrelas do Partido dos Trabalhadores na cidade, agora é o manda-chuva do PDT em Campina Grande. Está aí o Pereirinha, nosso amigo, ele cuida da executiva municipal a partir de agora e a pergunta que se faz é: Ciro Gomes vem a Campina, terá palanque para Ciro Gomes aqui? Ciro é do PDT. Uma outra bronca que tornou-se pública de ontem para hoje é que o Tribunal de Contas do Estado rejeitou as contas, uma prestação de contas de 2017 do ex-prefeito de Cubati, Dudu Dantas. É que apareceram nas contas do Dudu Dantas de 2017 algumas compras que o tribunal considerou estranhas. Cerca de R$100 mil de bolos, pães, biscoitos e salgadinhos. Eita. O tribunal achou muita coisa, R$100 mil de pão, bolo, biscoito e salgadinho. Quem comeu isso, né? Quem comeu esse pão todo? É muito longe. É claro que o prefeito vai recorrer dessa decisão, mas a notícia está aí em tudo que é portal hoje. E hoje vem uma pergunta da Zenaide Fonseca, da cidade de Queimadas. Aqueles que foram a Gurinhém e a Itatuba na última visita de Bolsonaro, teve inclusive gente que tomou uma vaia, Efraim Moraes, eles também estarão no Parque do Povo? Não sei se todos, né? Alguns sei. Alguns certamente estarão. Porque o Parque do Povo é um cenário diferente daquele de Gurinhém, de um palanque normal. Parque do Povo, essas festas juninas todas pelo Brasil, quem inventar de fazer um discurso longo, ou de querer aparecer para a plateia, é vaia na certa. Vai tomar vaia com certeza. Acho que ninguém se habilita a isso, não. É isso, Cheiro. É isso aí. Amanhã você está com a gente, né? Sim. Programação normal? Programação normal. Vamos embora, vamos trabalhar. É sexta. De Brasília, Napoleão, que pediu folga amanhã em sexta. Mas ele tem direito, né? Napoleão 3 aposentadorias, né? O ócio remunerado, aí não precisa. É uma história, ele pode. É verdade. Paulo, amanhã tem forró por aqui, viu? Chegou a hora então de acompanhar. Pois bem, foi a conversa de hoje com Anchieta Araújo, lá na Rede ITA, para você se inteirar desse nosso bate-papo, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre por volta do meio-dia. O programa é de 11h30 ao 12h30, mas a minha participação é sempre por volta do meio-dia. E há uma outra dúvida que tem gente, muita gente boa, que diz assim: meio-dia e meio. Não é. É meio-dia e meia. Porque é meio-dia e meia hora. Entenderam? Então, 1h30. Aí, como meio é macho, é masculino, aí o cara pensa que é meio-dia e meio. Não, é meio-dia mais meia hora. Ficou claro? Ficou. O governador João Azevedo, como eu disse aí na televisão, anunciou hoje a adesão de mais um prefeito, o prefeito de Juarez Távora, com alguns vereadores, com algumas lideranças, e aquela coisa de que
Edilson Lombardi gostava de dizer. Edilson Lombardi, nosso colega radialista, disse uma vez na Rádio Borborema que de grão em grão a galinha enchia a barriga. Aí Paulo Rogério, estava com Paulo Rogério e Geraldo Batista, lá na Refavela, aqui no Catolé, ali perto do bar de Joãozinho, na Eupídio de Almeida. Aí Paulo Rogério disse, eu vou na rádio. Você vê como era o rádio antigamente. Nós estávamos à noite, num barzinho, numa boate, e Paulo Rogério, que era o diretor superintendente dos associados, com um rádio em cima da mesa, escutando o programa de rádio. Isso para você saber como era o rádio. A atenção que o povo tinha, os dirigentes, os diretores, os donos, para ver se a programação estava no ar, se o locutor estava falando bobagem, besteira. Aí Paulo disse, botou a mão na testa com aquele jeito, disse, pelo amor de Deus, galinha não tem barriga, galinha tem papo. Pede a conta e vamos lá na rádio. Paulo, deixa isso para amanhã. Não, a gente vai agora. A gente estava de saída mesmo, mas saímos os três, eu, Paulo Rogério e Geraldo Batista, para a Rádio Borborema. Paulo chamou Edilson Lombardi, aquela vozeirão bem grosso. Aí disse, Edilson, meu filho, galinha e galo, bicho de pena, não tem barriga. Você disse que de grão em grão a galinha enche a barriga. Aí Edilson olhou e disse, chefe, barriga ou papo vai encher do mesmo jeito. Aí Paulo disse, não tem jeito, não diga mais isso, pelo amor de Deus. Era desse jeito, só para lembrar aí e você dar uma risada aí com essas histórias todas do rádio também. Bruno Cunha Lima, o prefeito de Campina Grande, antecipou o pagamento da folha desse mês de junho. Liberou o carvão hoje para todo mundo. Hoje é dia 22. O pessoal vai passar o São João com o dinheirinho no bolso. Agora vai torrar tudo no Parque do Povo, aí vai ficar liso depois. Mas aí o problema é de cada um. O prefeito teve o gesto de antecipar. O da capital, Cícero Lucena, também antecipou e deu aumento de 10%. Aqui Bruno liberou hoje. E, deixa eu ver o que é que eu tenho aqui, o governador João Azevedo encontrou-se com a senadora Daniela Ribeiro. Trocaram ideias, bateram um papo danado, risada para cá, risada para lá. Aí Daniela disse, camarote está pronto lá no Parque do Povo. Vai quando? Vai sexta? Ele disse, não, eu tenho uns compromissos em Patos, naquela região, mas semana que vem eu vou. Aí vai marcar o dia direitinho para vir aqui participar do maior São João do mundo, o governador João Azevedo. Tem aqui, Paulo, tu vais hoje, é o show de Alok. Eu deleguei por deles Araújo Neto. Araújo Neto é fã de Alok. Araújo, me represente, viu, hoje lá no Parque do Povo, pode me representar. Alok, eu vou dizer, o rapaz não tem culpa nenhuma, ele foi contratado, vem para aí rodar aquelas músicas dele, que eu não acho a menor graça, mas vai quem quer, entendeu? E ele foi contratado, está fazendo o trabalho dele, é justo que receba. Agora, se dependesse de mim, não vendia um disco. Ele tem isso, tem. Eu não sei não dessa música de Alok. Lembrei de você, diz aqui o ouvinte. Vi uma matéria onde o seu colega dizia que 75 mil pessoas vão passar pelo terminal rodoviário de Campina Grande. Meu amigo, isso é o tipo de matéria mais cafona que tem na televisão e no rádio. Tantas mil pessoas vão chegar e tantas mil vão deixar a cidade tal. E danado quer saber disso? Isso é coisa do século passado. O que é que tem mais aqui? Fale sobre Cubati, já falei na TV. Cubati é que o Tribunal de Contas rejeitou lá uma prestação de contas do ex-prefeito Dudu Dantas, porque apareceram lá quase 100 mil reais de compras em pão, biscoito, bolo e salgadinho. Que festa danada foi essa? Aí o tribunal está errado esse negócio aqui, rejeitou. Achou exagerado, né? Uma compra de um valor muito alto. Eu não sei como é que foi isso, foi o ano todo, se foi uma festa só. Bronca lá para ele resolver e deve recorrer e, sei lá, sair dessa situação. Paulinho, o Tribunal de Contas quer suspender as festas em Santa Rita. Eu ia para Bruno e Marrone, e agora? Meu amigo, olha, o Tribunal de Contas tem lá as suas regras, os prefeitos sabem quem deve contratar ou não, eles que resolvam a briga. Agora, sabe quantas vezes você vai ver isso em Campina Grande, em Patos, em Cajazeiras? É muito difícil ver, não. Essas broncas assim localizadas, que o Tribunal de Contas está lá no seu papel, não é? Ele identifica que uma cidade tal tem problema na educação, tem problema na saúde,
está com salário às vezes atrasado, deixou de cumprir um compromisso aqui, outro ali, mas reservou o dinheiro para a festa. O tribunal entra no circuito por isso. Agora, o Tribunal de Contas não tem poder para dizer, ei, descontrate, suspende, não. Se o Tribunal de Contas sugerir que o prefeito não faça e o prefeito não obedecer, o que o Tribunal de Contas pode fazer é ir para o Poder Judiciário. Aí sim, um juiz é quem pode sustar, suspende, pronto, tem poder para isso. O conselheiro do Tribunal de Contas não tem, ele sugere. Aí, normalmente, o prefeito, com medo de mais tarde ter conta rejeitada e tal, aí vai e aceita, né? Não sei. Resolvam para lá também, eu apenas divulgo por aqui. Paulo, foi presa uma mulher com mais de 50 anos de idade aqui em Campina Grande. Ela é considerada, não é? A mais procurada estelionatária do Brasil. A mulher tem 7 CPFs e responde a mais de 50 processos, diz aqui o ouvinte. Aí eu vou perguntar a você. Eu sei que você não tem a resposta, porque eu também não tenho. E uma peste dessa com mais de 50 processos e 7 CPF, por que é que está solta? Se está solta, vai continuar aplicando golpe, não é? Invariavelmente, quando a gente assiste ou lê, ou toma conhecimento de matéria envolvendo ladrão, estelionatário, esse povo que aplica golpe, invasor de casa de apartamento, que pratica furto, e gente que rouba carro e tal, aí diz, olha a lista, olha os antecedentes criminais. Aí eu pergunto aqui, uma criatura dessa era para estar solta? Não era. É o Brasil, né? É o Brasil. O que você achou da ação do advogado Olímpio Rocha em querer sustar a motociata de Bolsonaro? Olha, eu conheço Olímpio Rocha desde que ele era gurizinho, molequinho, pequenininho. É filho de Márcio Rocha, que foi vereador. Aliás, um grande vereador. Márcio foi uma das cabeças pensantes que já passaram pela Câmara Municipal de Campina Grande. Olímpio Rocha, que tem o nome do avô, é um cara extremamente inteligente. Eu entrevistei já, conversei com ele. Você percebe que é um rapaz que tem tutano na cabeça, e os neurônios funcionam bem e tal. Agora, a inteligência às vezes é usada para coisas sem muita importância, né? Isso aqui não vai conseguir nunca. É como aquela história também meio maluca de querer empichar o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima. Não, isso é a ideologia. Mesma coisa que o colega lá de Brasília falou, que esse juiz que decretou as prisões hoje do ex-ministro, dos pastores e tal, diz que é um sujeito de ideologia esquerdista e que para ele tudo que for da direita não presta. Eu escutei isso hoje em relação ao doutor Olímpio. Sou um menino tão inteligente e tal, um advogado das antigas, tem dado ser pai dele ou até avô, usou essa expressão, disse assim, um menino tão inteligente, rapaz, ele podia usar a inteligência para outra coisa e tal, mas é porque Márcio sempre foi um vereador de esquerda, era até comunista. Então a formação de Olímpio deve ser a mesma do pai. Então ele acha que qualquer coisa que venha da direita é ruim, que qualquer coisa a direita não pode fazer. Talvez se fosse Lula andando de moto, ou de jumento, ou de cavalo para lá e para cá, ele achasse a coisa mais bonita do mundo, não sei. Mas não vai conseguir sucesso nessa história não. Eu acho que é uma perda de tempo. Terremoto no Afeganistão, hein, Paulo? Mais de 1000 mortos, é um negócio muito triste. Olha, aquela parte ali do globo terrestre, meu amigo, Afeganistão, Paquistão, aqueles países ali, Irã, Iraque, é um sofrimento. Aquele povo nasceu para sofrer. Eu nunca vi tanta coisa ruim acontecer numa parte só do globo terrestre. Lamentavelmente, né? É desgraça em cima de desgraça. Deixa eu ver se tem aqui mais alguma mensagem de ouvinte. São 7h35. Doutor Gildo Lima do Nascimento. Ô, Paulo, obrigado por lembrar do meu pai, Heleno, lá da Casa do Veneno. Amanhã é UBA 1 e UBA 2. É verdade, a gente, de repente, podemos inventar alguma coisa. Olha o que o outro escreveu aqui. Mulher feia vai para o Parque do Povo sem máscara. As bonitas estão botando máscara. É para ser o contrário, né? É para ser o contrário. Tu vais pro show de Aloca. Não é Aloca, não. Loca é Loca de Pedra. É Aloque, com K no fim. É cada uma, viu? Rodrigo Oliveira. Paulo, sou fã de João Azevedo e de Jair Bolsonaro. Acredito na vitória dos dois. Tá certo. Mande brasa. Vote com força. Paulo, vai demorar
para que eu tenha o prazer de ouvir o seu programa. Só segunda-feira agora, mas é justo. Somos todos filhos de Deus. Até lá. Obrigado, Adeval. É um descansozinho, né? Eu estou com a garganta meio pitimbada também. Até Mané Ivan hoje levou falta. Levou não, ele está escutando o programa. Ricardo Maia, meu amigo, boa noite. Walter Carneiro. Cesare Battisti falou mal de Lula lá na Itália. Está preso, né? Mas Cesare Battisti ficou aqui no Brasil, foi salvo por Lula. Era para ele agradecer o tempo que ele ficou em liberdade aqui no Brasil. Arthur Vieira, muito obrigado pela audiência, Arthur, presente. Assídio Santa Bárbara, opa, estou sentindo falta nesse São João da presença do carrego Bilil. Você tem notícias dele? Olha, Bilil esteve sábado lá no Forró da Ita, no Forró da Itararé. E honestamente eu tive pena de Bilil quando eu vi. Ele está muito debilitado, quase sem força para cantar, entendeu? Para subir no palco. E a doença pegou o velho Bilil realmente para valer. É um problema renal, ele estava fazendo hemodiálise. Você lembra, né, que ele esteve internado no Pedro I, teve muito mal, está recuperado, viu, meu amigo Cícero Balbini, lá em São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal. Mas está realmente debilitado. Se você for aí ao YouTube da Rede Ita, você que tem internet, vai aí, YouTube da Rede Ita, e veja o Forró da Ita de sábado passado, que foi dia 18. Você vai ver que Bilil quase não tinha forças para cantar. Impressionante como a doença maltrata as pessoas. São 7h37, minha amiga Geovita Maranhão. Eu tenho a impressão de que o moído por hoje é suficiente e eu vou agora pedir as bênçãos para todo mundo que acompanha o programa. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Todo mundo abençoado, e eu lembrando que jamais teremos outra quarta-feira com a data de 22 de junho de 2022, porque cada dia é único. Eu espero que todos estejam aproveitando o dia de hoje muito bem, como eu por aqui também estou. Esse é o dia número 172 do ano, 172. E ao seu final, logo mais à meia-noite, restarão 193 dias para que 2022 desapareça dos nossos calendários. Lembrem-se também que cada minuto da vida é um milagre que não vai se repetir. Daqui até o final do mês, eu renovo esse lembrete a vocês, a Camisa 10 FM só está tocando forró e vai ficar tocando forró até o final do mês. Mas não é forró de plástico desses de hoje que o cara fala o raqueiro, o rogador, a raba da mulher, cada termo que eu vou dizer uma coisa a você. Aqui só toca forró de primeira qualidade. Forró das antigas ou mais novos, desde que seja música de qualidade. Os grandes nomes do cancioneiro popular nordestino, os que já se foram e os que estão vivos, estão desfilando aqui pela Rádio Camisa 10 FM. 24 horas no ar, levando a todos vocês o melhor da música regional. O Cidade em Revista só volta segunda-feira, mas na televisão eu vou trabalhar amanhã e também trabalhar na sexta-feira, na hora do almoço, por volta do meio-dia. Cuidem-se, não se excedam, abram o olho, festa tem muita por aí, entendeu? O mundo é perigoso, tem muita gente se preparando para fazer o mal nesse período, então é importante que cada um tome as suas precauções, não dê bobeira, que é para a gente voltar a se encontrar segunda-feira, se Deus quiser, às 18 horas, nessa nossa reunião diária. Então, minha gente, obrigado, boa noite, bom São João, fiquem com Deus, bom descanso para quem for descansar, bom forró para quem for dançar e até segunda-feira. Você acompanhou a Cidade em Revista, o resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista, de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite.